Palavra às Nações, com o pastor Ronaldo Terentim. Aleluia. Mateus 14, 22. Até o 33. Eu vou ler os irmãos somente acompanhando suas Bíblias. Se alguém quiser acompanhar na Bíblia, no telão aqui, eu vou fazer a leitura, os irmãos somente acompanham. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar e para a parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode ficar, irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe. Como ele orou por mim, que agora mesmo, por nós, para que Deus pudesse falar conosco. Então, não vamos orar novamente, agora nós vamos orar no final. Irmãos, olha, essa passagem de Jesus, ou que consta aqui, dizendo que Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado, do mar da Galileia. Esse atravessar para o outro lado, Jesus não ia junto, ele foi para o monte orar, até a parte orar. E mesmo ele não indo, ele mandou os discípulos atravessarem no barquinho para o outro lado do mar da Galileia. E muitas das vezes Jesus faz isso também conosco. Ele quer que nós deixemos às vezes a nossa zona de conforto, onde nós estamos tranquilos, muitas das vezes, e nós venhamos a atravessar para o outro lado. E foi isso que Jesus mandou os discípulos fazerem. Eles estavam de um lado, havia operado muitos milagres, muitas maravilhas, multiplicado o pão e curado os enfermos, Inclusive a Bíblia aqui no capítulo 14, versículo 14, diz que Jesus viu uma grande multidão e, movendo-se de íntima compaixão para com aquela multidão, curou os seus enfermos. Então Jesus nunca ficou indiferente ao clamor das multidões, ao seu clamor. Jesus, ele não fica indiferente ao seu clamor, ele está sempre disposto a ouvir, e as mãos do Senhor não estão encolhidas, embora ele não venha abençoar a sua igreja, ele está sempre disposto. Mas os discípulos estão pegando o barquinho e foram para o outro lado. E a Bíblia aqui nos informa que quando eles estavam lá no meio do mar da Galileia, veio uma grande tempestade. Veio um vento forte, as grandes ondas se levantaram, E aí os discípulos começaram a ser tomados pelo medo. Eles estavam ali lutando contra aquela tempestade. E agora, que situação era aquela? Jesus não estava no barco. Jesus não estava naquele barco naquele momento. E eles estavam no meio do perigo, porque em outras ocasiões talvez eles passaram pelo mesmo perigo, Mas Jesus estava no barco. Eu creio que eles lembraram aquela vez que Jesus estava no barco e estava até dormindo, E eles acordaram Jesus: mestre, não te dá que nós estamos perecendo. E Jesus levantou e acalmou a tempestade. Agora Jesus não estava no barco.
Jesus não está no meu problema, mas Jesus muitas das vezes nos prova, manda nós atravessarmos para o outro lado, sairmos da nossa zona de conforto, onde está tudo tranquilo, e manda que nós vamos atravessar para um outro lado, para conhecer novos lugares, para recebermos novas bênçãos diferenciadas da parte do Senhor. E muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas mesmo que Jesus não esteja no barco, lá do alto Ele está olhando a nossa vida, mesmo Ele está olhando o nosso clamor. E Jesus foi lá no monte orar. E quando os discípulos começaram a passar aquela dificuldade, com a sua onisciência, um dos atributos de Jesus, ele viu os discípulos passando aquele apuro. Não que ele estava tendo um contato visual, mas pela onisciência dele, ele sabia que os discípulos estavam em apuro. E ele desceu lá daquele monte onde estava orando, e desceu e foi andando sobre as águas do mar. E os discípulos estavam tomados pelo medo, a tarde inteira pelejando. E aqui diz que Jesus alcançou eles lá no meio do mar, já na quarta vigília da noite. Isso significa entre as 3 e as 6 da manhã. Nesse período, quer dizer, muito tempo os discípulos com medo. A tarde inteira, a noite inteira praticamente, e a quase toda a madrugada também, tomados pelo medo. E Jesus agora se aproxima. E eles, quando viram Jesus andando sobre as águas do mar, eles pensaram que era um fantasma. E só é um fantasma que vem aqui, né? Que vem aqui atrás de nós ainda. Além dessa tempestade, um fantasma agora aparece. Irmãos, o medo tem esse poder na vida de quem sente ele. O medo tem o poder de fazer nós ver o que não existe. E o medo também tem o poder de fazer nós não vermos o que existe. Era Jesus que estava ali, mas eles não estavam vendo Jesus. E não tinha fantasma nenhum ali, mas eles estavam vendo o fantasma. Isso é o poder do medo na vida do homem. O medo faz a gente ver o que não existe. E faz nós deixarmos de ver aquilo que realmente existe. Mas era Jesus que estava socorrendo eles. E eles pensavam que era um fantasma. E Jesus falou: não temas, não tenhais medo. Amém? Essa expressão, não temas, não tenha medo, ela está na Bíblia escrita 365 vezes, segundo os teólogos. 365 vezes está escrito na Bíblia: não tenha medo. Isso quer dizer, uma vez para cada dia do ano, Jesus está dizendo que você não precisa ter medo, porque Ele está ao seu lado para dar vitória. Mas só que tem uma coisa: quando Jesus se identificou, sou eu que aqui não tenho medo. E Pedro falou: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí, manda então que eu vá ter contigo. E Jesus falou: então Pedro, para você tentar, você tem que andar sobre a água também? Então pode descer do barco, Pedro, desce e vem aqui comigo aqui. E a Bíblia diz que Pedro começou a caminhar sobre a água do mar com André. Começou a caminhar também. Jesus estava lá pairando agora, ele parou naquele instante, esperando Pedro se aproximar dele. E Mateus aqui informa que o vento bateu e Pedro teve medo naquele momento, porque, como assim, tipo assim, caiu a ficha, né? E ele percebeu que estava andando sobre a água do mar, porque o vento começou a soprar ali, e tomado pelo medo, Mateus fala que por causa do medo ele começou a afundar. Ele começou a afundar, porque ele foi tomado pelo medo. Mas só que quando Jesus salvou Pedro, Jesus não exortou Pedro por ele ter tido medo. Jesus não exortou Pedro por ele ter deixado o medo ali agir na vida dele. Mas Jesus falou assim para Pedro: Pedro, por que duvidaste? Por que duvidaste? O que eu quero dizer para vocês nesta noite, irmãos, que Deus aceita que nós tenhamos medo em algumas situações da nossa vida. Em algumas circunstâncias da nossa vida é possível que nós tenhamos medo. E uma vez eu estava ministrando essa palavra no Veracruz 1, quando eu era pastor lá, e eu fazia pergunta para alguns irmãos: você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de parada. Você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de altura. Tem medo de atravessar uma avenida muito movimentada. E aí cada um foi falando que tinha medo de alguma coisa. Aí levantou o irmão e falou assim: pastor, eu não tenho medo de nada. Eu não tinha medo de nada.
Tem alguém assim que também não tem medo de nada aqui? Mas irmãos, não tem medo assim nem que no dia que for para pagar a energia, o dinheiro faltar, e aí vinha aquele homem da selva aqui tesourando. E passou um tempo, irmãos, eu ministrei de novo lá na igreja da Cruz sobre o medo. E novamente eu fiz a pergunta, porque tinha uns novos na igreja. E aquele mesmo irmão falou, pastor, eu falei, você ainda não tem medo de nada, irmão? Ele falou, não, pastor, eu ando com medo de algumas coisas agora. Ele lembrou que estava com medo de algumas coisas. Ele mesmo, irmão. E aí o que tinha acontecido entre uma administração e a outra? Ele tinha saído do serviço dele, ele tinha mudado, deixado de trabalhar com os outros, ele abriu o negócio dele, e ele não tinha muita experiência no que ele abriu uma lojinha de pavimentos. Ele começou a ir mal o negócio dele, e o orçamento começou a apertar daqui, aperta dali. Ele tinha um salário, não era muito grande, mas ele era certinho, ele sabia publicitar, porque ele muitos anos na empresa, por isso 15, 20 anos na empresa. E agora ele começou a trabalhar por conta própria. E às vezes começava a faltar, e passou agora eu ando com medo de algumas coisas. Porque coisa nova dá medo. Quando Jesus manda nós sairmos da nossa zona de conforto para ir em rumo ao desconhecido, muitas vezes o medo vai tomar conta de nós, porque nós não temos medo quando nós estamos naquilo que nós conhecemos, naquilo que é costumeiro, na nossa rotina. Isso não nos causa medo, mas o que causa medo na gente muitas vezes é nós irmos ao desconhecido. E os discípulos estavam lá no meio do mar, sem Jesus no barco, a tempestade forte. Agora Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas do mar, faz o vento e ele começa a afundar. E Jesus pega ele pela mão, e Jesus não repreende ele porque ele teve medo, mas Jesus dá uma bronca nele porque ele duvidou. E nós não podemos deixar com que esses tipos de sentimentos negativos, como o medo, nos induza à dúvida. Amém, irmão? Você pode ter medo, mas você não pode deixar com que esse seu medo faça você duvidar do Deus que você serve, porque Ele está aqui para abençoar a sua vida. Não precisa ter medo. Ou melhor, não precisa deixar o medo causar a dúvida em você. E os discípulos agora, eles estavam ali, e Jesus pega Pedro pela mão: Pedro, por que duvidaste? O problema não era o medo, era a dúvida que o medo gerou. E Deus quer que você, irmão, e eu também, que nós saibamos lidar com esses tipos de sentimentos negativos, que às vezes faz nós perdermos a bênção. Pedro estava pertinho, abraçado com Jesus. Ele foi andando sobre as águas do mar. Imagine um homem como nós, porque Jesus era Jesus. Mas Pedro, um pecador, agora andando sobre as águas do mar, mas por causa do medo, ele deixou o medo tomar conta dele, e aí veio a dúvida. Irmão, se Deus te chamou, se Deus está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, creia tão somente que Deus vai cuidar de você. Deus falou para aquelas moças que creram no seu irmão Lázaro: se crer, esperar a glória do Senhor. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Não precisa ter medo do desconhecido, de passar para o outro lado do mar da Galileia, de enfrentar as tempestades, de enfrentar as lutas. Tem o hino da harpa, que é o 467, que fala para nós soltarmos o cabo da nau, tomarmos o remo na mão e navegarmos com fé em Jesus. Amém? Vamos navegar com fé em Jesus. Vamos continuar a nossa jornada. Vamos continuar indo adiante. Não vamos pensar em voltar para trás. Talvez alguém daquele barquinho pensou: vamos voltar para trás. Talvez a gente chega, está mais fácil voltar para trás do que ir para frente agora. O mestre mandou nós ir para frente, mas vamos voltar para trás. Não é? Para frente está muito difícil as coisas. Para frente nós estamos indo em direção ao desconhecido. Para trás não sabemos para onde nós vamos voltar. Mas ir para frente é complicado. Às vezes você ir para frente, irmãos, requer renúncia. Aí, às vezes você ir para frente requer sofrimento. Às vezes você ir para frente requer momentos de dúvida até. Mas você não pode deixar com que essa dúvida te afaste e te distancie de Jesus. Pedro quase afundou, quase morreu afogado ali, porque ele deixou a dúvida tomar conta do coração dele. Jesus aceita que você tenha